Já estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Farmácia Natural de hoje. Dizem que aquilo que é bom passa rápido, acaba rápido, e eu espero que você esteja gostando do programa de hoje. Essa é a Rede Assim, a rádio mais informada, e estamos trazendo informação para você. Nosso programa de hoje responde a pergunta de um ouvinte do sexo masculino, 46 anos, que está acima do peso, e ele percebe que depois que teve um aumento de peso, sua pressão está oscilando, a glicemia subiu e já está num quadro de pré-diabetes, e aí ele pede algumas orientações. Já passamos as seguintes orientações, só para resumir para você. É importante praticar atividade física. O exercício físico ajuda na redução do peso, que é o principal gatilho para as doenças que ele já tem percebido. Essas doenças são chamadas de comorbidades, são doenças associadas à obesidade, ok? Nós precisamos, além de mexer na estrutura da atividade física, também na questão alimentar, precisando observar o que se come e principalmente o quanto come. E aí eu dei uma ênfase grande para a quantidade do que você come à noite. À noite é um problema, o teu metabolismo está desacelerando e se houver sobra, você vai ter problema e ele vai guardar na forma de gordura. Aí começamos a falar da importância também do sono, que o sono ele tem um papel primordial no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas o cortisol ele gera mais fome, de cada 10 pessoas que sofrem de ansiedade, 9 ganham peso. Ele também tem um papel importante no aumento da pressão, onde ele faz com que o sangue chegue menos na periferia, fique mais no abdômen, tórax e crânio, gerando um aumento da pressão. E o cortisol ainda tem um outro problema, que nós falamos, que é criar uma resistência à ação da insulina, como se congestionasse o trânsito sanguíneo, dificultando a glicose de chegar até a célula. Mas veja só, o nosso ouvinte ele teve um aumento de peso e isso fez com que ele desencadeasse nessa oscilação da pressão. Por quê? Porque quanto mais peso nós temos, maior é a força que o nosso coração precisa imprimir no sangue ao ejetar o sangue do coração, fazendo com que o sangue saia com mais pressão, gerando essa oscilação da pressão. Ou seja, a redução de peso é extremamente importante para o controle dessa oscilação da pressão que ele tem. Mas quando ele ganha mais peso também, em volta das nossas células, nós começamos a criar uma camada de gordura. Essa camada de gordura muitas vezes impede que a insulina, que é um hormônio, que transporta o oxigênio, é como se fosse um taxista que pega o passageiro, glicose, e leva até o destino final, célula. Quando chega ali em volta da célula, essa insulina tem dificuldade de achar uma vaga de estacionamento. Nós estamos, claro, fazendo aqui uma representação. Essa vaga de estacionamento é como se fosse o local onde ela para, se estaciona ali, o veículo, para que haja a possibilidade de descer, então, o passageiro, que é a glicose. Nós temos que, dentro da nossa célula ali, umas regiões que são os receptores, aonde a insulina se liga. Como a gordura tampa os receptores, faz com que não haja a possibilidade da glicose descer dentro da célula, essa glicose volta para a corrente sanguínea, aumentando a quantidade de glicose no sangue. Esses efeitos colaterais que o nosso ouvinte tem percebido é justamente por causa do peso. Ele tem que investir, sim, em cuidar da sua alimentação, pensando a priori no peso, mas também, já que a glicose está um pouco alta, promover uma substituição dos alimentos refinados pelos alimentos integrais. Isso é extremamente importante. O alimento integral ele tem a mesma quantidade de glicose que o alimento refinado, porém com uma absorção bem mais lenta, dando a possibilidade do corpo conseguir controlar melhor a glicose, não gerando picos de glicose na corrente sanguínea. Quanto maior o pico, maior a quantidade de insulina que vai produzir, mais gordura seu corpo gera. Com relação à pressão sanguínea, é importante também que ele dê uma atenção dentro dos alimentos que ele coloca à sua mesa para ter a menor quantidade possível de alimentos industrializados. Por quê? O sal ele é utilizado pela indústria para dar sabor. E isso é importante para você comer o alimento, que se não for gostoso você não vai comer. Mas o sal tem um papel importante também na conservação dos alimentos. Lembra que os nossos avós lá no passado colocavam sal na carne, salgava a carne para poder guardar? Era para desidratar a carne e aumentar o tempo de validade dela. Hoje, todo produto industrializado tem uma quantidade muito grande de sódio, e o sódio ele retém água. Se, por exemplo, o nosso ouvinte está com um aumento de peso, que já aumenta a pressão pela sobrecarga de trabalho do coração, e ainda começa a comer alimentos industrializados ricos em sódio,
vai aumentar o volume de sangue, aumentando ainda mais a pressão. Então é importante comer os alimentos na sua versão mais natural possível, ok? Essas foram as dicas de hoje. Não esqueça de mandar as suas dúvidas aqui para nós. Será um grande prazer responder as suas dúvidas. Essa é a Rede Assim, a rádio mais informada.